Olha, tá muito na cara que o índice Bovespa vai subir forte nos próximos anos e que essa alta vai começar agora já em 2024. Tem duas grandes forças que movimentam o preço das ações. E essas forças eu vou mostrar para você nessa aula aqui agora e para onde que elas estão caminhando. E isso vai fazer você entender o porquê que existe um potencial de alta. E outra coisa, quando o Ibovespa sobe, é porque tem ações valorizando e puxando o Ibovespa para cima. Então eu listei aqui 7 ações que eu vejo que tem grande potencial de subir e ajudar a puxar o índice Ibovespa para cima. E você que investe em ações buscando aí lucro, ganhar dinheiro aí com a variação do preço, você deveria estar de olho nessas ações. E principalmente duas que eu vou falar aqui são as que estão mais na cara que vão sofrer valorização. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, eu sou consultor de valores imobiliários, especialista em investimentos, certificado pela CVM, e estou aqui para te ajudar a enxergar essas oportunidades no mercado e investir com mais qualidade. Então, olha só, primeira coisa, galera, duas são as forças que movimentam o preço das ações. Quais são essas duas forças? Presta atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é essencial para você entender todo o resto da aula que eu vou apresentar aqui. Essas duas forças são a taxa de juros, a primeira, e segundo, o lucro das empresas, tá? Quanto mais a taxa de juros cai, mais o preço das ações sobem. Quanto mais o lucro das ações sobem, mais o preço delas sobe. Então, olha só, lucro para cima puxa preço para cima. Taxa de juros para baixo puxa preço para cima. Então, se eu tenho taxa de juros caindo e o lucro das ações subindo, eu tenho duas forças jogando o preço para cima, e é esse o cenário que eu desenho e que praticamente todo o mercado está desenhando aí já para 2024 e para os próximos anos. A primeira coisa que a gente tem que entender, então, vamos analisar a principal força que move o preço das ações aqui no Brasil, que é a nossa taxa de juros, a taxa Selic, para onde ela vai. E aí a gente tem que entender da onde que vem as forças que movimentam a taxa de juros Selic. Uma das principais é a taxa de juros dos Estados Unidos e eu mostro aqui para você na tela. Eu vou dividir em 3 etapas esse estudo aqui. Primeiro você tem que entender como que a taxa de juros do Brasil é influenciada pela dos Estados Unidos. Depois eu quero que você entenda como que é influenciada a taxa de juros dos Estados Unidos e a do Brasil individualmente. A gente vai casar esses 3 e você vai conseguir fazer a sua própria análise da direção que a taxa vai e, consequentemente, a direção do mercado. Então, olha só. Primeira coisa, gente, a nossa taxa de juros no Brasil, ela é totalmente dependente da taxa de juros nos Estados Unidos. E a gente pode ver isso aqui, ó. Existe uma coisa que se chama spread, que é a diferença entre a taxa de juros dos Estados Unidos, que é essa linha azulzinha embaixo, e a taxa de juros do Brasil. Por que existe esse spread? É justamente isso que traz interesse para o investidor estrangeiro trazer dinheiro para o Brasil e deixar capital investido aqui. Porque se a nossa taxa de juros encosta na taxa de juros dos Estados Unidos, não existe mais prêmio para investir no Brasil. E aí o interesse pelo investimento no Brasil diminui, existe a fuga de capital, que consequentemente leva à alta do dólar e à alta da nossa inflação. E aí a nossa economia vai para o buraco. Então o Brasil depende da taxa de juros dos Estados Unidos. Não só o Brasil, mas vários países ao redor do mundo. Então veja que quando a taxa de juros dos Estados Unidos estava lá embaixo, em 0,5% praticamente, a gente ficou oscilando ali em cima, mas nunca encostou, tá vendo? E aí a gente chegou muito perto aqui, ó. Aí a taxa de juros dos Estados Unidos foi subindo, nós fomos subindo também. Agora a taxa de juros dos Estados Unidos estabilizou e um dos motivos de a gente conseguir baixar nossa taxa de juros é porque ela estabilizou lá e existe previsão para queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Então a nossa taxa de juros já saiu de 13,75 e já está em 11,75, tá? Já teve 2 pontos percentuais de queda aí, porque os Estados Unidos está dando espaço. Então, se eu sei disso, eu preciso analisar. Será que a inflação dos Estados Unidos permite que a taxa de juros lá baixe um pouco mais? Porque essa é uma das grandes forças que movimentam aquela taxa de juros. Vamos dar uma olhada nesse indicador então. Olha aqui. Então, para você entender, essa linha amarela aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos. Essa linha azul é a inflação dos Estados Unidos. Veja que quando a inflação cai, o Banco Central lá consegue baixar a taxa de juros. A inflação voltou a subir, sobe a taxa de juros. E sempre assim, a taxa de juros vai correndo atrás da inflação. Quando a gente teve aqui, ó, em 2020, né, a inflação dos Estados Unidos subiu demais aqui, ó. O que aconteceu um tempo depois? Elevaram a taxa
e chegou a um patamar que não se via desde 2007 lá nos Estados Unidos. E agora a inflação voltou a controlar. Olha o quanto caiu a inflação. E aí a taxa de juros, agora que a inflação já está caindo, ainda não começou os cortes da taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas a inflação já se mostra cada vez mais controlada. E isso dá espaço para a taxa de juros começar a cair. E a taxa de juros longa lá, não vou mostrar nesse vídeo para não ficar tão extensa, mas sim, o mercado já começou a precificar para baixo. Então a tendência é que caia. E se cai, como eu mostrei agora há pouco, influencia a taxa de juros do Brasil. Então a taxa de juros do Brasil também pode cair. Agora vamos comparar a taxa de juros do Brasil com a nossa inflação para ver se também a gente tem espaço para essa queda. E depois eu quero ligar os 3 pontos para você entender como que essa força se forma. Dá uma olhada aqui nessa comparação. Olha só, então agora eu tenho aqui no Brasil. Essa linha laranja mais fininha é a inflação e essa linha amarela é a taxa de juros. Veja que a inflação começou a subir, o Brasil começa a elevar a taxa de juros. Começou a cair, um tempo depois, derruba a taxa de juros. Assim vai. Em 2020, a inflação disparou. O governo estava lá com o Banco Central, né? Estava com 2% de taxa de juros, chegou a levar lá em cima. Agora, o que está acontecendo com a nossa inflação? Bem controladinha. Igual lá nos Estados Unidos está se controlando a inflação. Então, a taxa de juros está caindo. Aqui agora, eu quero que você preste atenção para a gente unir essas 3 forças. O que eu tenho? Se eu for analisar os 3, existe a possibilidade de baixar a taxa de juros no Brasil. Por quê? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos está caindo. Então, um dos motivos que mostra que sim, temos espaço para derrubar a taxa de juros. 2, inflação controlada nos Estados Unidos permite que eles baixem a taxa de juros. Então, beleza, mais um ponto que favorece para a queda da taxa de juros. 3, inflação controlada no Brasil, que também permite que a gente baixe a nossa taxa de juros. Então, terceiro fator, todos os fatores indicando queda na baixa da taxa de juros e os mercados futuros já estão precificando isso. E como eu falei no começo dessa aula, se a taxa de juros vai para baixo, a bolsa faz o quê? Sobe e sobe forte. Agora nós vamos falar das ações que vão se aproveitar desse movimento. Mas antes eu gostaria de fazer um convite. Essa análise que eu fiz aqui, eu faço praticamente semanalmente, todas as segundas-feiras às 19 horas, dentro da minha comunidade aqui no YouTube, ao vivo, e eu mostro para os alunos como que eu estou compondo a minha carteira de investimentos de acordo com essa análise que eu faço aqui. Para você participar, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E eu te vejo na próxima segunda-feira, lá junto com a gente ao vivo. Então agora vamos falar das ações que eu separei aqui para vocês que podem se beneficiar dessa alta e eu vou mostrar os motivos pelo qual isso pode acontecer. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, todas as ações que eu listei aqui, o objetivo é se aproveitar da alta que ela vai ter devido à queda da taxa de juros. Então a queda da taxa de juros vindo, muito provavelmente o que eu vou mostrar aqui para vocês vai acontecer. Então vamos lá. A primeira empresa é a JHSF, é uma empresa de construção civil. Vou usar todos os dados aqui do Oceans 14, tá? Então o que acontece? As empresas de construção civil, elas são muito dependentes da taxa de juros. Por quê? Porque quando a taxa está alta, ninguém compra imóvel financiado. Aí elas ficam com imóvel estoque, não vende, tem dificuldade, às vezes até vão à falência em épocas de juros altos. Quando a taxa de juros baixa, elas vendem muito, lucram muito, crescem e distribuem dividendos. E aí, quando eu pego uma empresa que ela consegue superar um momento de juros altos, uma empresa de construção civil, quando a taxa de juros baixa vem, aí a coisa fica bonita de ver. O que eu tenho nesse gráfico? Vamos acompanhar. Olha só. Aqui, beleza, vida que segue. 2016 a gente teve os juros muito altos. Ela sofreu bastante, chegou a ficar no negativo, a JHSF. Depois, a taxa de juros começou a baixar, ela fez o turnaround, foi indo. Olha o quanto de dinheiro que ela lucrou em 2020 para 2021. Por quê? Porque nós estávamos com a taxa de juros lá embaixo, foi quando chegou em 2%, lembram? Aí a taxa de juros foi subindo e ela foi piorando. Mas veja que dessa vez foi muito melhor do que lá em 2016. Ela segurou as pontas. E agora o que você acha que vai acontecer quando virar o jogo e essa empresa aqui voltar a lucrar? A gente pode ver aqui pelo indicador PL, por exemplo, né? Que ela está aqui com PL, de 9 vezes. Ela chegou a bater ali em 2019, ela chegou a bater um PL de 13, 8, ou seja, ela pode até ficar mais ou menos nessa média aqui de PL. Porém, se ela dobra o lucro, que a gente está vendo aqui, se ela só voltar para o lucro, olha só, 360 milhões, ela já chegou a bater 983 milhões, praticamente 3 vezes, né?
Então, se ela só voltar para o lucro que ela teve em 2021, o preço dela multiplica por 3 vezes. Agora, se o lucro dela crescer mais que 2021 e ela mantiver o PL, aí ela multiplica por 4, 5 vezes a cotação. Então, essa é a primeira. Diz aqui embaixo se você já tinha enxergado isso e faz sentido para você. Vamos dar uma olhadinha aqui na segunda empresa. A segunda empresa que eu trago para vocês é a B3, a nossa bolsa de valores, né, que também é negociada na própria bolsa, a B3. Então, o que acontece, gente? A B3, ela é uma empresa que, veja bem, quando a gente tem alta na taxa de juros, o mercado não se interessa muito por renda variável. E aí não vem investidores novos, a B3 sofre. Isso aconteceu nessa época aqui, ó, que a gente teve esse cenário que ficamos com juros altos, né? Porém, a partir de 2017, a taxa de juros começou a cair. Quando começou a cair, não rende mais deixar dinheiro na renda fixa, aí o pessoal começa a procurar coisas mais interessantes, acha a renda variável, ações, fundos imobiliários, e aí muita gente veio para a bolsa. Nós saímos dessa época aqui, ó, de 500 mil investidores para praticamente 5 milhões de investidores na B3. E aí, será que ela surfou essa onda? Surfou e surfou muito bem. Porém, chegamos em 2021, a taxa de juros começou a subir novamente, e aí muita gente que entrou no final da festa começou a não ganhar mais dinheiro com ações e ficou meio que estagnado aquele negócio e as pessoas foram embora. Os relatórios da B3 eu acompanho investidores indo embora da bolsa, desistindo. Porém, com a baixa da taxa de juros que está para vir por aí, como a gente analisou, mais uma vez, pessoas começam a procurar renda variável, começam a investir na renda variável, a B3 surfa essa alta mais uma vez. Então, olha só, ela saiu em 2017 de um lucro de 1,3 bi e chegou a bater 4 bi. Então, teve praticamente aí dobrou 3, 4 vezes aí, né? Teve 3, 4 vezes de aumento de lucro. Será que ela tem esse potencial de aumento de novo? Vamos imaginar que ela só dobre o lucro, vamos ser conservador aqui, ela só dobrou o lucro. E aí vamos fazer uma análise baseado pelos múltiplos dela, né? Olha só, ela chegou ali atrás, vamos ver aqui, ó, em 2020 lá, né, que foi o momento do auge, ela chegou a um PL de 30, tá? Até um pouco antes chegou em 32, hoje ela está em 18. Então ela tem um potencial para quase dobrar o PL. Cara, se ela dobra o lucro e ela dobra o PL, você deve entender isso para investir em ações, mas eu estou falando de 4 vezes. Porque olha só, uma empresa que mantém o PL e dobra o lucro, ela dobra a cotação. E aí depois, se ela dobra o PL, ela dobra a cotação mais uma vez. Ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês é que hoje a cotação da B3 está ali na casa de R$14, ela vai para R$30 se dobrar o lucro, e se dobrar o PL ela vai para R$60. Tá entendendo? Esse é o grande potencial. E essa é uma das empresas que para mim está mais claro aqui, porque ela é muito, muito, muito sensível à taxa de juros. Então, baixou a taxa de juros, é batata que lucro que cotação da B3 vai para cima. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Eu estou aqui passando a informação que eu vejo, porque é baseado nisso que eu estou montando as minhas posições aí para tirar um pouquinho de suco desse mercado. E vamos então para a terceira empresa que eu listei aqui para vocês. A terceira é a Trisul. A Trisul também é uma empresa do ramo de construção civil e o princípio aqui de alta dela é o mesmo que eu mostrei da JHSF, tá? Olha só, a empresa também sofreu um pouco em 2016, chegou praticamente a zerar o lucro dela, né? Depois surfou aquela onda de alta ali da taxa de juros. Depois a taxa de juros começou surfou a onda de baixa da taxa de juros até 2020, né, que chegou até 2% de taxa de juros. Depois, quando começou a cair a subir a taxa de juros, o lucro dela veio sofrendo. Mas, mais uma vez, igualzinha a JHSF, ela segurou as pontas, cara. Ela não fechou no prejuízo. E agora que a gente está vendo taxa de juros caindo, o que você acha que acontece com uma empresa dessa? Ela bomba faturamento. Vamos dar uma olhadinha nos múltiplos? Eu consigo ver aqui, ó, o PL, tá? Olha só, um pouco abaixo da média. Naquela época que foi mais fácil, ela chegou em 18, chegou em 12, agora está aqui na casa de 7. Então tem potencial para quase dobrar o PL. E mais uma vez, né? Se ela dobra lucro, olha só, ela teve um lucro de 184 milhões. Agora, o lucro dela está aqui em 113 milhões.
Se ela se ela conseguir dobrar isso aqui, ela passa um pouquinho de 2020. Então vamos imaginar mais uma vez, dobradinha de lucro, dobradinha de PL, eu tenho 4 vezes o preço que ela está hoje. Então se hoje ela está negociando aqui, ó, na casa de, a cotação está em 5,50, tem espaço para ir até 20. Quando que isso vai acontecer? Nos próximos anos. Nos próximos anos ela tem esse potencial se a taxa de juros vier para baixo. Isso aqui é totalmente dentro da realidade, porque no passado já aconteceu exatamente a mesma coisa e sempre acontece isso quando inverte a taxa de juros. Fique atento nisso. Vamos lá. Uma outra empresa que eu mostro aqui para vocês é o Banco Bradesco, tá? O que acontece, gente? O Banco Bradesco é um banco redondinho, né? Show de bola. Olha só a receita dele como cresce, o lucro também, porém, ele deu uma grande estabilizada no lucro aqui, ó. E veja que o lucro de 2019 dele foi de 22,5 bilhões e agora ele está aqui com um lucro de 14,86 bilhões. Então caiu bastante o lucro. E o mercado precifica muito pelo lucro, certo? Que é o PL, né? Preço sobre lucro. E aí o que acontece com o PL do Bradesco? Além disso, ele ainda está bem descontado em relação lá a 2020, olha só. Ele chega a bater 15, 14 e agora ele está ali em 11, tá? Então ele tem espaço para subir aqui uns 30% a cotação somente em relação ao PL, beleza? Se eu for pegar o indicador PVP, dá para ter uma noção também, né? Olha só, estava lá em 2,2 vezes, agora ele está aqui em 1 vez. Então ele tem espaço para dobrar a cotação pela ótica do indicador PVP, ou seja, tem potencial de alta aqui. E o lucro? Por que o lucro está caindo? Gente, tem uma linha que é muito importante quando a gente fala de banco, deixa eu limpar tudo isso aqui para você entender, que é o PDD. PDD é previsão para devedores duvidosos, ou seja, o banco já faz uma análise lá de qual é a possibilidade de calote que ele vai levar e ele tem que fazer um caixa para isso, tá? Tem que deixar essa grana separada. Se esses calotes não acontecem, essa grana volta para o caixa. Olha o tamanho do PDD que ele fez nos últimos 2 anos. Ele faz ali, ó, tinha feito em 2020, por exemplo, tinha sido um recorde lá, ó, 22 bilhões de PDD. Agora ele fez 27, fez 35 bilhões. Nunca na história o Bradesco precisou fazer um PDD tão alto, 35 bilhões. Ou seja, se isso aqui não converter em calote, isso aqui volta para a conta do banco. E a previsão, sendo da taxa de juros caindo, os calotes diminuem nas dívidas que a galera tem lá com o Bradesco. E aí se diminui, isso aqui acaba voltando. Porque essa é a questão. O PDD é muito baseado no passado, mas nem tanto com projeções futuras. Então, se isso aqui volta, o lucro dele explode. Vamos imaginar que esse PDD volte e o lucro dele não vá nem tanto para cima, mas vá um pouquinho para cima aqui, ó, de 2019, que foi 22 bilhões, agora está aqui em 14, vai lá para 25. Então, eu tenho uma alta aí de 70% no lucro. Gente, eu mostrei que a gente tem potencial de alta, tanto pelos múltiplos e também tem potencial de alta no lucro. O que acontece com a cotação? Tem espaço para subir 100%, cento e poucos por cento aí nos próximos anos. Então, tá aí mais uma oportunidade. E agora eu vou falar de uma aqui que eu gosto bastante e tô até de olho já faz um tempo aí para aproveitar essa alta, que é a Lojas Renner. Gente, varejo é muito sensível também à taxa de juros, porque segue a mesma lógica da construção civil. Pensa comigo. Se eu tenho taxa de juros alta, ninguém vai lá comprar financiado, fazer um carnezinho, passar cartão de crédito, né? É complicado. Agora, quando a taxa de juros baixa, o varejo se beneficia muito com a taxa de juros baixa, tá? E aí vamos ver o que acontece aqui com a Lojas Renner, tá? A Lojas Renner é uma empresa sensacional, né? Olha só que bonitinho aqui, ó, os resultados dela, receita, tal, lucro, a mesma coisa. Porém, ela deu uma estagnada na receita nos últimos anos aí, por conta também da taxa de juros, muito influenciada. E o lucro dela a mesma coisa, né? Se eu for ver o lucro que ela tá hoje aqui, ó, tá estagnado mais ou menos desde 2019, que foi justamente esse cenário de juros altos aí. 2019 para frente, a taxa de juros começou a subir e aí o varejo começa a sofrer. Mas mesmo assim, os caras fizeram um excelente trabalho e se mantiveram aqui, ó. Eu posso ver isso aqui, ó. Vamos comparar com o passado, né? 2016 foi complicado. E aí, ó,
ela estava lá com 626 milhões de lucro. Depois veio aquela baixa na taxa de juros, o lucro dela foi de 626 milhões e chegou a bater lá, ó, em 1,1 bilhão. Praticamente dobrou o lucro dela na baixa da taxa de juros. Agora a gente tem potencial para isso acontecer também quando os juros baixarem, tá? Baixarem. Então ela tem potencial aí de 932 milhões para ir lá para perto talvez aí de uns 2 bi de lucro, tá? E aí, como é que tá o PL dela? Então olha só, eu tenho potencial nos próximos anos para dobrar lucro. Essa é a pegada que eu estou mostrando para vocês. E agora eu pego o PL aqui, ó. PL chegou a bater naquela época em 40, agora tá menos de 20. Ou seja, tem mais que potencial de dobrar aqui quando eu falo de múltiplo PL. E quando eu dobro o PL e dobro o lucro, a cotação sobe 4 vezes. Tá entendendo? É isso que vocês precisam entender. Então, se hoje a Renner está negociando aqui, ó, na casa de R$16, 16, 30, 60. Tem espaço para chegar em 60 nos próximos anos se a tese aqui se confirmar. Por isso que eu estou de olho nela, beleza? Enfim, vamos dar uma olhada em mais uma aqui. Essa aqui ninguém esperava, né? Fala aqui nos comentários se você esperava que essa empresa ia estar na lista. A WEG, cara. A WEG é um caso muito interessante, né? Porque, vamos lá. A WEG eu já não falo nem de potencial de crescimento. Por quê? Ela vem crescendo magnificamente bem aí nos últimos anos, tá? Porém, gente, pensa comigo. A WEG, ela se tornou uma empresa de tecnologia e os caras estão muito preparados para entregar soluções de tecnologia e continuam comprando ao redor do mundo as empresas de tecnologia que eles vejam que podem fazer sentido para dentro do conglomerado, para dentro da empresa. O mundo demanda tecnologia, a WEG é uma das empresas mais preparadas do mundo para atender essa demanda. Então eu não consigo ver outra saída a não ser WEG continuar crescendo seus resultados aqui. De 2020, saiu de 2,4 bi para 5,3 bi, mais de 100% de crescimento no lucro. Vamos imaginar que nos próximos 5 anos aí, né, a WEG cresça isso também, ou, sei lá, que cresça 50% o lucro nos próximos 2 anos, que ela tem potencial para isso. Como é que anda aí o PL da WEG, tá? Então, olha só, ela chegou a bater um PL aqui está em 66, mas na verdade chegou a bater um pouco mais até, né? O site faz um arredondamento aqui, mas chegou a bater até em 80 nessa época aqui em 2020. E agora está ali na casa de 26. Não vamos imaginar que ela vai voltar para 80, porque a taxa de juros teria que cair muito para ela voltar. Mas olha, ir para uns 50 é bem fácil a WEG chegar em 50. E aí eu estou falando de dobrar o PL. E dependendo do prazo que a gente joga para frente, a gente consegue dobrar aí também o lucro da WEG. E mais uma vez eu falo para vocês, presta atenção aqui, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente dobra o lucro e quando a gente dobra o PL, a cotação sobe 4 vezes. Tá entendendo? Hoje a WEG está 25, vai para R$100. Para fechar, eu vou pegar mais uma empresa aqui e a gente fecha essa aula. A última empresa é a Klabin. E por que eu vejo esse potencial na Klabin? A Klabin é um caso um pouco diferente aqui, tá? A Klabin é uma empresa que se endividou muito no passado, aí, nos últimos anos, porque ela estava com o projeto Puma 2. Praticamente ela estava dobrando o tamanho da empresa. É gigante aquilo lá, gigante. Então a empresa, ela sofreu bastante aqui. Olha só, ela não dava lucro, mas por que não dava lucro, né, gente? Muito por conta do resultado financeiro aqui, ó, resultado financeiro. Olha só o tamanho do prejuízo que isso aqui dava, principalmente em 2020, ela teve um custo de mais de 7 bi com o resultado financeiro. Por quê? Altamente endividada. Só que a empresa faz boa gestão de dívida, inclusive dentro do meu curso, o curso da Estratégia de 500 Pratas, que eu deixo o link na descrição, eu uso como estudo de caso para a gente analisar a dívida de uma empresa, de tão bem gerenciada que é essa dívida. Torne-se aluno que você vai ver, vai aprender a analisar essa dívida aqui. O que acontece? Essa dívida ficou alta, a empresa tinha alto custo financeiro e agora, gente, ela começou a diminuir essa dívida já. Eu consigo ver aqui, ó. Olha só, dívida líquida por EBITDA, tá? Ó, teve um momento um pouco mais alto aqui, agora já começou a descer um pouco. Veja que ela sempre faz assim, ó, ela dá uma peitada, em 97 ela fez isso, depois ela vem controlando a dívida. Por quê? Porque ela faz dívida, mas a dívida aumenta o resultado operacional da empresa, que é o EBITDA.
certo? E aí, com o resultado operacional subindo, ela vai pagando a dívida. Então, eu tenho o resultado operacional subindo e a dívida caindo. Com isso, o indicador dívida líquida por EBITDA vai despencando. Aí, quando ela chegou, se organizou, vamos dar-lhe mais uma peitada. Deu uma peitada de novo e depois organiza. Dá-lhe mais uma peitada. Agora ela está organizando de novo, beleza? E aí, quando ela organiza, o que acontece? Ela lucra bastante, né? E a gente consegue ver muito disso na Klabin pelo fluxo de caixa operacional. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Aquela história. O que interessa no caso, principalmente de uma empresa como a Klabin? Eu preciso ter dinheiro no bolso, certo? Por quê? É dívida, lucro líquido, é muita questão contábil. Ela é uma empresa que ela recebe em reais em dólar e ela tem dívida em reais em dólar. Então dá uma bagunça na contabilidade que às vezes a empresa apresenta prejuízo, mas nem prejuízo não tem lucro. Então é muito mais fácil olhar o extrato bancário, que é o fluxo de caixa, certo? E quando eu olho o fluxo de caixa operacional, olha que coisa incrível, galera. A empresa tinha um fluxo de caixa operacional em 2016 de 1,2 bi. Aí ela olhou a oportunidade do mercado e falou, quer saber, vamos dar-lhe com os dois pés, construir o projeto Puma 2. E olha o quanto ela veio vendendo. Detalhe, tá? Ela chegou a bater 8,4 bi de fluxo de caixa operacional sem o projeto Puma 2 estar em operação. Agora que ele começou a entrar em operação em 2023 e 2024, 2025, a gente vai começar a ver o resultado disso. Então esse fluxo de caixa operacional aqui tem potencial de subir muito mais ainda com os próximos. E aí o que acontece? Fluxo de caixa operacional, a empresa tira uma parte para investir. Olha como ela gastou dinheiro aqui até 2022. Por quê? Projeto Puma 2. Então praticamente tudo que entrava saía para o Puma 2. E aí o que sobra é o caixa livre, né? E o caixa livre vira dividendos. Então você tem que ir rastreando o dinheiro de uma empresa. Mesmo assim, investindo uma grana pesadíssima no projeto Puma 2, ainda sobrou dinheiro para distribuir dividendos. Por isso que a gente vai lá em cima, olhar o indicador dividend yield e o que eu vejo? Dividend yield na casa de 6%. Porque a empresa tem dinheiro para pagar dividendo. Tem dinheiro, beleza? Agora, o que acontece? Pensa aqui comigo e aí vê se faz sentido o que eu estou te falando, certo? Porque eu não sou o mago da bolsa, eu não sou, entendeu? Eu sou um professor de investimentos. Eu estou aqui mostrando para você o que eu enxergo e eu quero que você tire suas próprias conclusões e veja se faz sentido ou não. Olha o que eu tenho aqui agora. Eu tenho um fluxo de caixa operacional crescente, porque o Puma 2 entra em operação, e eu não tenho mais tanto gasto com investimento, porque não tem mais Puma 2 para gastar dinheiro igual teve nos últimos anos. Tudo isso aqui vira fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa livre dispara. Se fluxo de caixa livre dispara, dividendo dispara, cotação dispara, entrega de valor ao acionista dispara. E quando você enxerga isso, é que você ganha dinheiro de verdade na Bolsa de Valores. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Todas as formas que eu posso te ajudar, o link está na descrição. Lembrando que eu tenho 3 formas de te atender aqui. Eu tenho a minha comunidade no YouTube, onde eu analiso o cenário econômico todas as semanas em uma live ao vivo com os membros do canal e eu mostro a minha carteira pessoal de investimento, como que eu estou compondo ela. Segundo, eu tenho meu curso, um curso completo que vai do básico ao avançado, que te deixa preparado para investir na Bolsa de Valores. E terceiro, eu tenho a minha consultoria, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM, então se você tem um patrimônio aí, precisa da minha ajuda para organizar esse patrimônio, para gerenciar esse patrimônio aí, me chama, que a gente tem um link aqui na descrição, né? Contrata a minha consultoria que eu te ajudo a organizar a sua carteira, a organizar seu patrimônio e você seguir certinho aí no caminho de sucesso na Bolsa de Valores. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!